Em 1935, o mundo estava se preparando para ficar de ponta cabeça. Se a América do Norte já estava se recuperando da quebradeira no mercado, a Europa viu uma sombra crescer rapidamente. No Brasil, Getúlio Vargas começava o seu segundo mandato. São Paulo era governado por um interventor federal, Armando de Sales Oliveira. E o prefeito da capital paulista era Fábio Prado. Apesar do constrangimento de representar o que os paulistas já chamavam de ditadura, Prado conseguiu o apoio da dita elite intelectual paulista, chegando a nomear o poeta e ensaísta Mário de Andrade para o Departamento de Cultura da cidade. Se aqui se comemorava a chegada do poeta à gestão pública, em Portugal chorava-se a morte do genial Fernando Pessoa, o poeta que um dia escrevera: "Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças." 1935 foi uma boa safra para as crianças. Nesse ano nasceram duas em especial que fazem a alegria da meninada há mais de 4 décadas: Renato Aragão, o Didi, e Maurício de Souza. Também é em 35 que surgiram os primeiros parques infantis da cidade, lançados por ele, Mário de Andrade. É o começo da história da educação infantil no município. O começo de uma história que esse documentário pretende contar à sua maneira. A história de uma cidade e de suas crianças. Em 1935 também foi o ano que o Sr. Roberto começou a frequentar o Parque Infantil da Lapa. Ele é dessas pessoas com memória prodigiosa, que lembra datas, nomes e lugares com a maior facilidade. Tinha um pai de um aluno aqui, que morava bem próximo aqui, Dionísio José. Ele ensinava teatro para as crianças, né? A Branca de Neve e os Sete Anões representou um monte de vezes no Teatro Municipal. Era revertida essa renda para o orfanato, para os orfanatos. Então as freiras dos orfanatos davam sempre pullover, bluva, para os que participavam da Branca de Neve e os Sete Anões. Esse que fazia teatro morava aqui, bem encostado aqui, né? E entre essas memórias, guarda uma doce fatia para seus dias no parque. Aqui sempre teve bons professores, né? E tinha amor à profissão que eles faziam, né? Tinha amor, sempre teve bons professores aqui, o parque. Até hoje, aqui é bem procurado por todas as crianças. O Colégio Caetano de Campos foi o primeiro jardim da infância. E que valia para o Estado. Tinham outros jardins da infância, foram suavemente apresentados na rede estadual. Depois disso, aparecia uma situação da prefeitura não ter serviços educacionais. Até Mário de Andrade, que não só cria um serviço educacional, como dá uma versão dessa educação ser extremamente criativa e cultural, né? Nós temos fotografia, você deve ter visitado o Parque Infantil da Lapa. Então, o Parque Infantil tinha piscina. Quantas piscinas tinham na cidade em 1935? E era uma elite intelectual, e uma elite intelectual sem dinheiro, né? Tinha, assim, quem tinha posses, mas esses resolveram fazer com dinheiro público uma gestão de política pública que fosse para todo mundo, né? E aí começaram com os parques infantis, com os parques, com a revista do Arquivo Municipal, com as bibliotecas municipais. Era criar uma política cultural que logo depois, associada à questão da educação, fosse agigantada, fosse a cidade educadora que a gente tanto fala. A propósito do Mário de Andrade, tinha uma questão de você ter um serviço para a classe operária, para os filhos dos operários. Tanto que os parques infantis eles eram localizados nos bairros operários da época.
É Ipiranga, Moca, o Brás, a Lapas, todos esses lugares, né? Basicamente, tinha muitos imigrantes. Esses operários tinham ainda a sua raiz na recente imigração. Tanto que os parques que começam a atender as crianças, digamos, negras, é quando eles vão para a periferia. Santo Amaro tem muitas imagens que já retratam essas duas realidades. Hoje, mais de 70 anos depois de Mário de Andrade ter deixado seu cargo, a educação infantil em São Paulo é um tanto quanto maior do que os 3 parques iniciais. Falar em números é difícil, porque no exato momento em que você está assistindo esse documentário, uma nova escola pode estar sendo planejada em algum canto da cidade. Porque hoje, não há lugar em São Paulo que a gente não veja um SEI, uma EMEI ou ainda um CECI. De manhãzinho bem cedo já vem lá no CECI, fica lá brincando, esperando para abrir a janela. Aí, que hora que vai dar café, que hora que sei o quê, né? Já espera lá de manhãzinho. Apesar de ser algo novo para eles, que as mães vêm junto, é uma forma deles estarem desde cedo ajudando essa criança a crescer, né? Mais fortalecido com a cultura e não se perder isso. Todo dia é assim, né? A gente vem na casa de reza. Primeiramente, as crianças vão dizer bom dia, para respeitar, né? As crianças imaginam muitas coisas, aí fazem aquela imaginação deles mesmo. Aí daqui a pouco, na outra semana, a gente faz no quadro negro, né? A gente ensina as letras alfabéticas em Guarani e em português também. Seu Pedro Vicente é uma das referências da aldeia e hoje está explicando para as crianças alguns dos rituais e tradições que envolvem os festejos que estão para começar. Não é que tivemos a sorte de chegar ao Tenondé-Porã quando estão começando as comemorações do Ano Novo para os guaranis? Hoje é dia de festa. Na capital de São Paulo tem 3 aldeias e 3 CECIs, né? Aí, por exemplo, hoje vai vir pessoas de outras aldeias para estar participando da festa. Aí a gente tem um calendário, assim, meio que assim, flexível. Tem que ter, né, esse olhar diferenciado mesmo, porque a aprendizagem ela se dá nos espaços da aldeia. Então, fica um pouco em sala de aula, mas as crianças estão acostumadas a ficar livres, né, a correr por aí. Então, é aproveitar desses espaços para que elas aprendam. Na minha época, né, era diferente, assim, a gente vivia no mato, né. Quando eu tive, deixa eu ver, uns 12 anos de idade, eu vi um carro pela primeira vez, né. Tem as oficinas, né, no qual tem sempre oficineiro que explica para as crianças como faz o arco e flecha, por exemplo. Aí ele vai lá na mata, pega o material e tudo isso junto com as crianças. E aí é trabalhado com eles, então a gente aproveita após em sala para trabalhar até a matemática, que já mediu o barbante. Com esse grafismo a gente trabalha a noção de numerais, né, as cores. Não é por aí? Sem sair da Zona Sul, 2 extremos da cidade. Em Moema, crianças com hábitos e tradições culturais completamente diferentes dos pequenos de Tenondé-Porã mostram não só os contrastes da cidade, mas a vida e a diversidade da educação infantil em São Paulo. Apesar da gente ter mais de 400 mil crianças hoje atendidas de 0 aos 5 anos,
cada criança para a gente é importante. Para nós que estamos aqui na Secretaria, que é uma equipe formada por educadores da rede, para os próprios educadores da rede, né? É algo que é um pouco complexo, porque você está lidando com um grande sistema, mas cada criança é importante para nós. E entre tantas diferenças, uma semelhança e tanto. Assim como tudo na aldeia de Parelheiros, inclusive em relação à escola, é discutido por um conselho, na Inácio também é um conselho quem decide as questões importantes, inclusive o destino das verbas. E nesse conselho, as crianças têm representação com voz ativa. Seria uma roda. Só uma roda? Uma roda pra a tia Guete e a coordenadora conversar com a gente, que a gente não quer. Na última reunião do conselho, o Fernando, de apenas 4 anos, foi quem sugeriu o destino do dinheiro que a prefeitura havia mandado para a compra de brinquedos. Eu falei pra Guete fazer o dia da bicicleta. A essa altura, a Inácio possui uma frota de 10 bicicletas. O pessoal aqui da área pedagógica da Secretaria, bem como nas próprias escolas, tem incentivado o protagonismo dos alunos. Então, a gente tem hoje experiências como essa, da questão do conselho, como a gente tem, por exemplo, rádio e TV de crianças de 4 e 5 anos. Moema Parelheiros, a escola através do espaço. Em sua visita ao antigo Parque da Lapa, seu Roberto trouxe junto sua filha, 2 netos, a esposa de um deles e os pais dela. Dos 7, 5 estudaram ali ao longo dos anos. É a escola através do tempo. Ia de banho tomado porque a instrutora obrigava a tomar banho, porque a prefeitura dava toalha, né? E sabonete, as crianças tomavam banho. Quem não tomava banho, né, tinha o fiscal lá que olhava. A criança não tomou banho lá. Aí vinha a diretora, volta lá e toma banho já. Às vezes as pessoas esquecem que divertir é uma maneira de aprender também. Então acho que foi muito importante para mim ter o contato com outras crianças, pintar. A lembrança maior que eu tenho aqui é de ter enterrado o brinquedo predileto do meu irmão e nunca mais ter achado. Tinha bastante criança, né? Quase todas as crianças da redondeza aqui estudavam aqui no parque, né? O ponto que eu considero marcante aqui é a areia. Né? Acho que para uma criança pequena, a areia e esse espaço aqui é tudo que uma criança precisa. A gente brincava de futebol, né? Brincava o dia inteiro aqui, né? Como mãe, né? Quando a gente vem nas festas, quando a gente percebe a evolução da criança, sempre é um espaço de prazer para a mãe, onde a criança está feliz, né? E as crianças eram muito felizes, foram muito felizes aqui. Lembro, no primeiro dia de aula, eu tenho a lembrança de eu louca para entrar na escola, e a mãe da minha mãe falou para minha irmã, olha, leva ela até a fila certa para ela não se perder, dá a mãozinha para ela. Não, eu sei onde eu vou, e saí correndo que nem uma louca para entrar na escola. Na minha época a escola era rígida, né? Então do lado de lá no Guilherme Kuma era o exército, né? Quando a gente atravessava a rua, a gente vinha para a escola feliz. Cachinhos de ouro, a produção que é aprovação, que lindo trabalho. Branca de Neve, os 7 anões, a Branca de Neve estava presente aqui sempre, olha que bonitinho. Eu até trouxe um livrinho que eu ganhei da professora quando eu me formei. Deixa eu pegar. Que foi o meu primeiro livrinho. Mostra pra câmera ali. Mostra a capa, o vento. Essa aqui foi minha primeira professora, que era uma graça, assim. Como ela chamava? A Cleusa. Muito bacana. E aqui a foto dela. Aqui é da turminha. Turma da formatura, né? Eles tiveram uma oportunidade de ter um bom aprendizado em escola pública, não é? Eu também sempre estudei em escola pública. Eu conheci o seu Roberto, era pequenininho, né? Eu frequentava a casa dele de criança, né? Nunca imaginei que a minha filha ia se casar depois com o neto dele, né? Em 1975, o Parque Infantil da Lapa, do seu Roberto e do seu Valdir, passou a se chamar Escola Municipal de Educação Infantil Neide Guzzi, onde estudaram Murilo, Rogério e Adriana. É o ano da criação das EMEIs, reorganizando a rede. Uma nova história, aliás, uma história que tem sua sequência. Eu trouxe para vocês olharem esse álbum
de fotos muito antigas. A minha mãe estudou. Sua mãe estudou aqui? É mesmo? Olha, essas crianças, vocês viram que elas eram também, tinha criança mais velha aqui, não é só criança pequena, né? Olha aqui mais, vamos ver. Olha, essas crianças eram desse parque. Olha aqui, esse tamanho de essa palmeira aqui, olha lá pra cima como ela cresceu, ó. Uau! Não é grande? Essas crianças estão deitadas no lugar que nós estamos. Aqui? Só que aqui não tinha mesinhas aqui. O refeitório, sabe aonde era? Na sala 1 e 2, lá, ó. Lá naquele lugar. O quê? Mudou tudo. Olha, gente, tinha uma horta aqui muito legal, onde tem também. Agora mudou de lugar. Tenho a horta, tenho o jardim. Eu ajudo a cuidar das crianças quando precisa. E eu faço tudo o que eu posso. Eu trabalhei 31 anos na ativa. E já estou fazendo 3 anos que eu estou aposentada e continuei como voluntária. Pessoal muito bom, sabe? A comunidade muito boa, sempre ajudou muito a escola. Então toda a vida a gente teve essa sorte de ter muitas pessoas, os pais. De parque infantil até chegar a EMEI, histórias vão, histórias vêm. Acho que agora é bom dar uma paradinha para esclarecermos uma coisa super importante: faixas etárias. Acompanhe comigo. Primeiro, surgem os parques infantis que atendiam crianças entre 3 e 12 anos. Depois, vieram os recantos infantis, construídos em praças públicas e depois na periferia da cidade, e que atendiam os pequenos de 3 até 7 anos. Quando tudo isso passou a se chamar EMEI, a meninada ficou restrita entre os 3 e os 7. Hoje, o período caiu mais um aninho. Ela entra aos 3 e sai aos 6 anos. Tudo bacana, mas... e as crianças menores? Os bebês? Até chegar ao formato atual dos 6, incorporados na rede municipal de educação, as chamadas creches passaram por um caminho diferente das escolas infantis. Até aqui, em 1985, a rede maior era filantrópica. E isso... conveniada com entidades sem nenhuma regulamentação. Cada um fazia o que queria. Tinha naquela oportunidade 18 creches de rede direta. Eu era uma dessas 18 diretoras. E a gente se reunia às 18. Vem aqui na minha casa. Não, vem. Eu trouxe aqui um negócio que eu tô achando legal, tal. Minha irmã mandou não sei o que de Minas, era meio assim. Fazíamos os bolinhos, tomávamos café, não tinha, né, a estrutura. E na década de 70 para 80, você tem a explosão das creches, que também é outra história, né? Você tem o movimento social, o movimento feminista, as mulheres da periferia, tudo que é movimento se juntando e reivindicando creche. Eu fui diretora de uma creche aqui no Campo Limpo, que foi uma das primeiras creches no município de São Paulo. E que foi originada dos movimentos sociais, né? Movimento de luta por creche. E eu entrei nessa creche no momento em que já havia um número muito grande de creches na cidade de São Paulo, mas estava se iniciando uma discussão de um trabalho pedagógico dentro da creche, uma concepção mais educacional. E aí esse movimento consegue a instalação de uma rede de creches importante na cidade de São Paulo, a mais importante do Brasil, né? Que acaba sendo modelo para o resto do Brasil. Mas isso não na Secretaria de Educação, na Secretaria de Bem-Estar Social. E só com a nova legislação da Constituição, 88, da LDB na década de 90, e tardiamente em São Paulo, pelo tamanho da rede, pela escala que é a nossa cidade, né? É só agora, nos anos 2000, é que houve a integração das creches que saíram do bem-estar e foram para a educação. Na verdade, a gente tem 75 anos de pré-escola que nós estamos comemorando, né? Nós temos na educação, ou seja, a incorporação das crianças pequenas e desta rede de 0 a 3 anos tem 7 anos, vai fazer 8 anos. Então são histórias muito distintas de vida, de formação,
e até mesmo culturais. É óbvio que a gente deve muito às mães que lutaram desde os anos 70, 80, na luta pela creche, pela vaga, só que essa luta hoje ela tem que ter um outro sentido. A creche lá atrás, a visão era que a mãe tinha o direito de ter um lugar para deixar a criança, para que ela pudesse trabalhar. Isso não pode ser relevado, a importância disso. Mas hoje esse direito é da criança. Pensando, escrevendo, lendo, olhando, ouvindo, escutando, tudo dá história. A verdade é que a educação infantil vem passando por um período de ebulição nos últimos 30 anos, desde o início do processo de redemocratização do país. E as mudanças na educação infantil estão ligadas às mesmas ferramentas que estão ajudando a mudar o Brasil. Toda essa trajetória de avanços, né? Nós tivemos avanços na ordem, eu diria, de legislação, a partir desde a Constituição de 88, depois 90 o ECA, 96, que eu acho que é decisiva a questão da LDB, quando coloca a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Então foram muitas conquistas, né, legais, agora muitas conquistas em pesquisa, começou a se pensar na criança pequena. Bárbara e Maria Eduarda são amigas, as melhores amigas. Babi, desenhar, dormir, deslanchar e de fazer atividades. Quando não estão juntas na escola, estão na casa uma da outra. Isso acaba aproximando também as suas mães. Ou você achou que a gente iria ouvir todo mundo e nenhuma mãe? E não é qualquer mãe, não. São as mães de Bárbara e Maria Eduarda, as melhores amigas e que adoram a escola. Para mim era um tabu colocar a criança em colégio público. E o meu filho, ele passou por um colégio particular. Quando veio ela, o negócio foi ficando mais difícil, aí tinha que ser colégio público mesmo. E eu queria uma educação de qualidade, porque eu acho que isso é primordial, né, para as crianças. É muito legal ver essa autonomia que eles começam a ter, porque, não sei, realmente, eles começam a introduzir a autonomia da criança, né? Tanto como ir ao banheiro, se limparem sozinhos, a escovação, uma série de coisas. E aí a gente vê essa mudança já na EMEI. Lógico, eu acho que tudo também é uma engrenagem escola, família, escola. Acho que não dá para você ficar cobrando só da escola, em casa você podar e não dar essa continuidade. Atualmente, mais do que nunca, a família é considerada constitutiva da escola. Não que isso efetivamente aconteça, porque é um trabalho difícil, que exige também conhecimento de como lidar com a família, qual é o limite. A escola não é a família não é a escola, como é que essas interações se dão. Mas eu acho que a gente tem conseguido espaços de exercício dessa cooperação, desse respeito mútuo. E é fundamental, né? Porque ainda mais a escola de educação infantil passa pelos valores familiares. A gente é aquele negócio, é conselho de escola, é associação de pais e mestres, tudo que a gente pode, a gente se envolve, que é para... Porque assim, a escola ela é uma continuidade da educação da criança, né? Então tem que ter aquela cumplicidade. – 75 anos de história. Aliás, 75 anos de histórias. São crianças e seus pais e mães, são funcionários, gestores, professores, milhares e milhares de pessoas comprometidas com a educação, com a cidade, com a infância. Alguém duvida que com todo esse movimento e toda essa dedicação, os cidadãos do futuro sejam melhores e mais atuantes do que jamais sonhamos ser? É para isso que trabalham Kleber e Rosa. Um novato, a outra veterana, professores da educação infantil na cidade de São Paulo. Meu nome é Kleber Nelson de Oliveira Silva. De rede, 6 anos, mas de magistério, 8. Entrei na prefeitura da cidade que eu moro, que é Carapicuíba, né? E aí soube do concurso de professor de desenvolvimento infantil. Só que eu até então não havia trabalhado em educação infantil, era ensino fundamental e trabalhava com suplência
Educação de Jovens e Adultos à noite, né? Aí assumi um SEI no Jaraguá, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei, né, na escola que eu cheguei mais ou menos nesse horário do sono e eu vi aquele monte de criança dormindo, eu pensei, meu Deus, quer tomar café? Não? Quando eu cheguei aqui, primeira reunião do ano, os pais, professor, mas você também vai no banheiro com eles? Eu vou no banheiro com eles. Se precisar trocar uma fralda, eu vou trocar, não vai ser só minha colega, não. Senta lá, Vi. Cuidado, Vi. Você cai. Ele vai criar quem, Karina? O homem. Não só vir aqui, cuidar, dar de comer, cuidar da segurança, esperar o pai chegar para ir embora, mas desenvolver atividades, apresentar para eles um mundo diferente que existe aí fora, que é o mundo da cultura, da ludicidade, né? Eu já me aposentei, já faz mais de 10 anos como diretora. Aí depois eu fiz concurso de novo e entrei de novo, já estou há 8 anos. A Rosa é um desses exemplos fantásticos de dedicação. Ainda bem que, como ela, existem milhares de profissionais assim dentro da rede municipal. Ela já se aposentou, voltou ao trabalho e ainda arruma gás para tocar um projeto musical que envolve todas as crianças da educação infantil em sua EMEI. É seu jeito de mostrar o respeito pelas crianças. Com os pequenos, você se acostuma tanto que você não vê eles tão pequenos. Quando eu vejo, às vezes, eles indo embora com os pais ou chegando, aí é que eu vejo como eles são pequenininhos. Porque você é que nem seu filho, né? Você acostuma, você não vê eles tão pequenos. E eu fico muito preocupada, assim, o que eles esperam de você. Quando você está falando em direito da criança, que você tem todo mundo para pôr dentro da escola, não só 16% da elite dos 75 anos atrás, mas todo mundo tem direito, e que escola é essa a gente está construindo, é um pouco esse, para mim, que é o debate que permeia os 75 anos. E esse município, com todas as colorações, né, que teve, as oposições todas que a gente fez a cada governo, etc., ele construiu um jeito de fazer infância. Sou uma otimista com relação às crianças. Hoje a nossa rede de educação infantil não deve nada às melhores escolas particulares do Brasil. Isso dá para falar com a boca cheia, com orgulho, dos profissionais que a gente tem e do que eles construíram ao longo desses 75 anos. Alexandre, Zilma, seu Roberto, Regina, Murilo, Rogério, Adriana, Valdir, Ana Maíra, Terezinha, Dona Rosalice, Ataíde, Luísa, Ana Lúcia, Adriano, Pedro Vicente, Tereza, Bárbara, Ana Paula, Maria Eduarda, Rosa, Kleber, Maria, Ana Maria, Emília, Marina. Eles contaram suas histórias e com elas um pouco dos 75 anos da educação infantil em São Paulo. São 31 vozes, representando centenas de milhares de pessoas que já passaram pelos parques, recantos, creches, EMEIs e SEIs. Uma história que tem em seu centro as crianças de São Paulo. E por isso mesmo, uma história do futuro.